Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora, nessas últimas 4 aulas, nós vamos ver um pouco sobre construção com régua e compasso. Então hoje eu vou fazer algumas construções fundamentais que nós vamos utilizar para resolver os problemas que tem de construção com régua e compasso. A teoria de construção com régua e compasso ela é muito bonita e ela desenvolveu muito a matemática para que seja resolvidos os problemas, inclusive para mostrar quando alguns problemas não têm solução. Tá? Então vamos entender um pouquinho sobre essa teoria de construção com régua e compasso. Lembrando que a gente fala régua, e a régua na verdade é uma régua sem escala. Ela só serve para traçar uma reta ou um segmento, tendo 2 pontos, conhecidos 2 pontos distintos dessa reta. Tá? Então, as construções com uma régua não graduada e um compasso nos permitem basicamente efetuar 2 operações. A primeira, podemos traçar uma reta conhecendo 2 de seus pontos distintos utilizando a régua. Ela serve para isso. Segunda, podemos transferir comprimentos utilizando o compasso. Você pega o compasso, abre a ponta seca, por exemplo, no segmento AB, coloca a ponta seca em A, abre a outra ponta até B e você transfere esse comprimento usando esse compasso, tá? Com essa abertura do compasso. É dessa maneira que a gente faz para transferir. Essas operações podem ser repetidas uma quantidade finita de vezes, tá bom? Então, vamos definir o que é a mediatriz, vamos aprender a construir a mediatriz no segmento AB. Dado um segmento AB, a sua mediatriz é o conjunto dos pontos do plano que são equidistantes dos pontos A e B. Tá? Então, todo mundo que está nesse conjunto, a distância ao ponto A é igual à distância ao ponto B. A mediatriz AB é uma reta ortogonal que passa exatamente no ponto médio de AB. Então, a intersecção da mediatriz com o segmento AB vai te dar o ponto médio de AB. É uma propriedade que ele tem. Vamos ver como é que a gente faz para construir. Suponha dado um segmento AB. Com o compasso centrado no A e em B, nós vamos traçar 2 círculos de mesmo raio. A única coisa que eu peço é que essa abertura desse raio seja maior que a medida da metade de AB. Tá? Então, eu traço um círculo centrado em A, de raio R, e um círculo centrado em B, de mesmo raio R, maior que a metade do segmento. Esses 2 círculos vão se encontrar em 2 pontos. Esses 2 pontos vão determinar exatamente a reta que a gente chama mediatriz do segmento AB. Olha lá. A reta M, que é determinada por esses 2 pontos, encontros dos 2 círculos, é a mediatriz AB. Essa é uma construção básica, mas ela é muito importante para a gente. Vamos ver, usando ela, quais outras construções a gente consegue fazer. Olha. Dada uma reta T e um ponto P, vamos construir a única reta S que é ortogonal a T e passa por P. Que seria essa reta pontilhada? Eu quero construir essa reta. Então ela é ortogonal à reta T, contém um ponto P. Essa reta tem a propriedade de que a intersecção dela com T nos fornece um ponto Q e recebe o nome de projeção ortogonal de P sobre a reta T. Tá bom? A construção que faremos também é válida se o ponto P, que eu desenhei fora da reta, estiver na reta T. É a mesma construção. Então vamos lá. Olha. Com o compasso centrado no ponto P, trace uma circunferência de raio R qualquer, desde que ele seja maior que a distância de P até a reta. Com isso, você determina 2 pontos, A e B, que é a intersecção da circunferência com essa reta. Agora, usando esses pontos A e B, você traça a mediatriz do segmento AB. Esse ponto é equidistante a A, é equidistante a B, porque ele tem a distância até A igual ao raio, a distância até B igual ao raio, então a mediatriz AB passa por ele. Então, só lembrando como é que eu faço a mediatriz, né, a construção anterior, eu pego um círculo de qualquer raio, um outro círculo amarelo de mesmo raio e acho a intersecção. No caso aqui, o desenho eu fiz pegando os raios igual ao raio da primeira circunferência, mas não precisa ser igual ao raio da primeira circunferência. O importante é que as 2 circunferências amarelo tenham o mesmo raio. Tá? E aí eu traço a mediatriz S, essa reta ela é ortogonal à reta T e passa por P. Então, ó, de novo a mediatriz resolveu o problema para nós. Dado uma reta S,
uma reta T, e um ponto P fora dela, a gente sabe que existe uma única reta S paralela à reta T passando por P. Vamos ver como é que a gente constrói essa reta. Olha, eu quero construir essa reta. Ela é paralela a T e contém um ponto P. Então vamos lá. Olha. Usando a construção anterior, vamos traçar a única reta N que é ortogonal a T, passando por P. A gente já sabe fazer isso. Olha. Então está aqui, ó. Tracei a reta N, que é ortogonal à reta T, que passa por P. Com o compasso agora centrado em P, eu vou traçar a circunferência de raio R, e sejam A e B os pontos de intersecção dessa circunferência com essa reta N. Qual o tamanho desse raio? Qualquer tamanho. Né? Então tracei aqui uma circunferência de raio R e achei pontos A e B. Quem que vai ser a reta que eu estou procurando agora? A mediatriz do segmento AB. Olha lá. A reta S que eu estou procurando nada mais é que a mediatriz do segmento AB. Eu traço aqui, ela é ortogonal à reta N, N por sua vez é ortogonal a T, então T e S são paralelas. E ela contém o ponto P. Bom? Dado um segmento AB, divida o segmento em 3 segmentos de mesma medida. Né? Como é que eu faço para dividir? A construção que eu vou fazer aqui é para 3, mas a mesma construção faz você dividir por 4 segmentos, 5, 6, quantos segmentos você quiser de mesma medida. Tá? Então, primeiro, eu vou traçar uma semirreta S com origem, por exemplo, em A, poderia ser origem em B, não, tanto faz, e que forma um ângulo menor que 90 graus com o segmento AB, não paralela a ele. Está aqui, olha, a reta S. Com o centro no ponto A, eu vou traçar uma circunferência de raio R e vou chamar de C o ponto de intersecção de S com essa circunferência. Lá. Então, tracei uma circunferência de raio R e achei esse ponto que eu chamo de C. Agora, vou repetir o procedimento traçando uma circunferência com centro em C, de mesmo raio R, e vou obter um outro ponto em S, que é o ponto D. Repito novamente esse processo, com centro agora no ponto D, obtendo um ponto E. Essas 3 circunferências têm o mesmo raio. Quer dizer que essa distância de A a C é igual à distância de C a D, que é igual à distância de D a E. Agora eu vou traçar a reta M, que está definida por esses 2 pontos, E e B. Com a régua eu traço. Está lá, a reta M. Tá? Agora eu vou traçar uma reta que eu vou chamar de N, paralela a M, passando pelo ponto D. Lembra? É a construção que a gente fez anterior. Por esse ponto que está fora dessa reta, traçar uma paralela. Então eu traço uma paralela ali, olha. Marco o Y, o ponto em que ela encontra o segmento AB. Vou traçar uma reta T agora, paralela a essa reta M também, mas só que passando por C. E vou chamar de X o ponto de encontro lá no segmento AB. Olha, esses 3 segmentos, então, vão ter o mesmo comprimento. Ou seja, eu dividi o segmento AB no segmento AX, XY, YB, os 3 de mesma medida. Porque aqui esses 3 são a mesma medida. Né? Eu tenho um feixe de paralelas cortadas por 2 transversais, né? Que a gente conhece o teorema de Thales. Tá bom? Bissetriz e um ângulo. Por definição, dado um ângulo AOB, a sua bissetriz é uma semirreta com origem em O, o ponto central aqui, a origem do ângulo, que divide o ângulo em 2 regiões congruentes. Então eu tenho um ângulo AOB, eu quero achar uma reta P, uma reta aqui, passando por uma reta B passando por qualquer ponto P, de maneira que o ângulo AOP e o ângulo POA, cada um desses 2 ângulos amarelos, tem a mesma medida. Eu quero a AOP congruente a POB. Como é que a gente faz para obter a bissetriz usando construção com régua e compasso? Né? Então vamos construir. Olha. Supõe dado o ângulo AOB, com centro no ponto O, eu vou traçar uma circunferência de raio R, qualquer, e sejam C e D as intersecções dessa circunferência com os lados do ângulo. OA é um lado do ângulo e OB é o outro lado do ângulo. Então, tracei lá a circunferência de qualquer raio, achei o C e o D. Tá? Com o centro agora em C e em D, vou traçar 2 circunferências de mesmo raio R e seja o P o ponto de intersecção dessas circunferências. Bom, tracei uma aqui, ó, centrada em C,
tracei outra centrado em D, e eu tenho dois pontos de intersecção. Um é o próprio ponto O, porque eu estou usando todas as circunferências com o mesmo raio R. O ponto que eu quero, P, é o outro ponto, distinto de O, porque eu preciso de dois pontos distintos para traçar uma reta, ok? Então, ó, esse é o ponto P que eu estou procurando. A bissetriz que eu estou procurando, do ângulo AOB, é a semirreta com origem em O, que passa por P. Aqui, olha. Essa semirreta B, ela vai dividir esses dois ângulos em ângulos congruentes. Divide o ângulo maior, desculpa, em dois ângulos que são congruentes. Tá? Construção do hexágono regular de lado igual à medida de um segmento AB. Então, é dado um segmento AB, eu quero fazer um hexágono agora de tamanho AB. Porque a construção com régua e compasso não serve só para achar bissetriz, mediatriz, reta, ela serve também para montar os polígonos regulares. Então, tem vários polígonos regulares que a gente consegue fazer usando construção com régua e compasso. Vamos ver como é que a gente faz o hexágono, né? O hexágono regular é um polígono de 6 lados, todos os lados congruentes. E eu quero, além disso, que todos tenham a medida de AB. Eu não sei medir AB porque minha régua não tem nenhuma escala. Tá? Então, como é que eu vou pegar essa medida de AB? Eu pego com compasso. Tá? Bom, seja O um ponto qualquer, escolhe um ponto que você queira. Centrado nesse ponto O, trace uma circunferência com o raio AB. Quer dizer, como é que eu faço isso? Eu pego o meu compasso, ponta C que eu ponho lá no A, faço a abertura dele até o ponto B, agora eu venho em O, coloco a ponta seca do compasso e traço a circunferência. Então, o raio que eu tenho dessa circunferência aqui é exatamente o comprimento de AB. Seja X um ponto qualquer da circunferência. Escolhe, qualquer lugar da circunferência, um ponto que você vai chamar X. Qualquer posição. Centrado em X, trace uma circunferência de raio AB. É o mesmo raio que eu usei aqui, o comprimento do AB. Então, eu tracei uma outra circunferência. Isso vai definir dois pontos na minha primeira circunferência. Eu vou chamar esses pontos de Y e Z. Então, lá. Bom? Centrado agora em Y, trace uma circunferência de raio AB. De novo, eu estou sempre usando o mesmo raio o tempo todo, que é o tamanho do AB. Tá? Então, centrado em Y, eu tracei uma circunferência, mesmo ponto. Veja, ele vai passar no centro, O, vai passar no X. O que eu vou querer dessa circunferência? Eu vou chamar de P a intersecção dessa circunferência com a primeira diferente de X. Não, com a primeira circunferência, que ela é essa, já tem a intersecção que é o X. Não me interessa agora é esse ponto novo aqui. Ó. Esse ponto eu vou chamar de P. Tá? Vou repetir esse procedimento lá com o Z. Ó. Centrado em Z, eu vou traçar uma circunferência de raio AB. Tá lá. E vou chamar de Q o ponto de intersecção dessa circunferência com a primeira, que é diferente de X. Olha lá, eu tenho a intersecção dessa circunferência com a primeira, eu já tenho X na intersecção. E quero esse ponto aqui. Então, esse ponto eu vou chamar de ponto Q. Centrado agora em P ou em Q, tanto faz, você pode escolher qual é o ponto que você quer usar como centro, trace uma nova circunferência de raio AB, todas de mesmo raio AB. Lá. Essa circunferência, no caso, eu tracei centrado no ponto P, ela já encontra a primeira circunferência no ponto Y, mas eu quero outro ponto diferente. Então, seja R o ponto de intersecção dessa circunferência com a primeira diferente do ponto Y, R. Veja que agora a gente marcou nessa primeira circunferência 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, são exatamente os 6 vértices do hexágono regular inscrito nessa primeira circunferência que a gente traçou. Ok? Olha. Temos esse hexágono RPYXQ ZQ, é um hexágono regular e seu lado mede exatamente o segmento AB. Olha, vamos traçar o hexágono, olha. Vamos ver, por que ele mede AB? Ó? Por exemplo, quanto que mede esse lado aqui? É um dos raios da circunferência, AB. Quanto que mede esse lado aqui? É um raio de circunferência, tá vendo? Está centrado em Z e essa circunferência, olha. Ele mede exatamente AB. Quanto que mede esse lado? Centro em Z, a circunferência de raio AB, mede AB. Quanto que mede esse lado? Ó? Centro em X e essa circunferência de raio AB, mede AB. Esse lado mede quanto? AB também, ó. Centro em Y, a circunferência em volta aqui, olha, que me dá
a marcação que isso aqui é o raio da circunferência, que é AB. Lembra? Todas as circunferências são AB. E, finalmente, aqui o PR também vai medir AB, olha, circunferência centrada em P, com o seu raio, que era o raio AB. Ok? Bom, essas são construções elementares, são construções básicas, e usando elas a gente vai desenvolver agora a teoria de construção com régua e compasso. Tá ok? Até a próxima, pessoal.